Bom, retornando aqui ao nosso assunto, né? Primeiro eu vou ler o artigo para vocês e depois a gente vai comentando, tá? Vou ficar atenta aqui ao relógio, para não ficar muito grande. O título da aula de hoje é A população participa da sua comunidade. Aí eu pensei no que essa participação eu poderia falar de ciências. Bom, a questão da participação não evitando o desperdício de água, que a cidade, né? Nós estamos vivendo em comunidade, a gente tem que auxiliar o outro para que tudo dê certo dentro da comunidade. Então, para que todos tenham água, todos têm que usar corretamente. Então, evitar o desperdício de eletricidade, os desperdícios de forma geral, né? A questão do lixo, qual é o lixo que eu posso colocar para reciclagem, se na cidade tem isso, na nossa cidade tem. A questão de eu pensar no outro também, no uso da minha calçada, né? O que eu vou colocar ali na minha calçada para não atrapalhar, em deixar árvores na calçada, para que seja sombra para quem está passando, ou mesmo para minha casa, ou moradia de outros animais, porque a gente também tem que pensar nos animais, porque eles estavam aqui antes de nós, e a gente tem que ter um convívio harmonioso, porque senão quem vai acabar sofrendo somos nós mesmos, né? Então, eu resolvi falar de pegada ecológica, tá? Vou ler aqui para vocês. Nem sempre, deixa eu aumentar um pouquinho, fica mais fácil de ler. A letra tá pequenininha, mas é para vocês aumentarem, faz esse recurso assim, vocês aumentam e conseguem ler. Depois eu vou colocar a foto, vocês podem ler também. Não é só para me escutar, é para ler também. Nem sempre nos damos conta, mas tudo o que usamos para viver, a roupa, o alimento, o transporte, a casa onde vivemos e o que tem dentro dela vem da natureza, direta ou indiretamente. Então, isso sempre vem da natureza. Tudo sempre tem algo natural que foi levado para uma fábrica e foi trabalhado em cima dele e aí sim desenvolvido o produto, né? Vamos ver, a roupa que você está usando deve ter uma porcentagem de algodão, de fio de algodão aí. Fio sintético? Tá, mas deve ter alguma coisa de natural, né? Ele foi usado água para fazer, né? O corante veio da onde? Será que é um corante sintético, um corante natural? Então a gente tem que pensar tudo isso. Bom, tudo que a gente usa de uma forma ou de outra veio da natureza e voltará a ela mais tarde, em forma de resíduo, seria o lixo, né? Que terão que ser absorvidos. Na natureza, antes da existência do homem, principalmente do homem começar a inventar os seus utensílios, e depois da Revolução Industrial, muito mais ainda, né? Com a invenção do plástico, tudo. Antes de tudo isso, tudo que era resíduo na natureza se integrava a ela depois. Porque o que eram os resíduos? Restos de vegetais, restos de animais, que acabavam apodrecendo e se misturavam ao solo e acabavam virando vitamina para as próximas plantas, né? Não tinha nada assim que não se decompunha. Fomos nós que inventamos essas coisas. Chiclete, cigarro, plástico, latinha, tudo ação humana. Nossa passagem pela Terra deixa marcas ou pegadas, que podem ser maiores ou menores, dependendo das escolhas que fazemos no dia a dia. Você já parou para pensar sobre isso? Quer dizer, tudo que você usa, tudo que você faz tem uma consequência na natureza. Vão deixando essas marcas. Então, a nossa vida é uma pegada ecológica. Então, tudo que eu fiz pensando em deixar um planeta melhor. Eu economizei água ou eu abusei demais. Então, aí vai se quanto maior a pegada, maior o mal que eu fiz ao planeta. Compreende? Mas como medir os impactos do consumo humano sobre os recursos naturais do planeta? Consumo humano, recursos naturais, água, as plantas, os animais. Como eu medi se minha pegada foi grande ou pequena? Estamos diante do desafio de mudança, de adaptação às necessidades de consumidor, atento aos cuidados com o planeta. Então, se eu estou atento, se eu procuro coisas melhores, pensando não só em mim, mas no planeta, no bem comum, a minha pegada está sendo menor.
Agora, se eu não estou nem aí, jogo até latinha pela janela do carro e sujo a cidade, como eu comentei com vocês, a minha pegada é muito grande, eu estou fazendo um mal muito grande ao planeta. Não se trata de cortar conforto, apenas de utilizar os recursos de forma mais racional, com os olhos no mundo que deixaremos para os nossos filhos e netos. Pensar no futuro, né? Não é só agora. Você já pensou na quantidade de natureza necessária para manter o seu estilo de vida? Sua alimentação, seu transporte, sua vestimenta, seus passeios, sua casa, tudo causa um impacto no meio ambiente. Nesse quesito, a humanidade inteira tem um longo caminho pela frente por um planeta saudável. Mas o primeiro passo é conhecer a sua própria pegada. Então, a gente precisa parar e pensar sobre os nossos atos. E pensar, de uma forma ou de outra, a gente vai mexer com a natureza. Então, eu tenho que tentar mexer o mínimo possível para que ela continue aí. Vocês estão vendo essas queimadas que está aparecendo na televisão, que eles estão falando o que está acontecendo? Pantanal, quantos animais morrendo, chegando com as patas completamente destruídas, estão tendo que ser sacrificados. Mostrou ontem no Fantástico. Tudo isso é consequência do quê? Ações humanas, aquecimento global. A culpa é nossa. Ah, não é minha? É sim. Você já jogou algum papel de bala no chão alguma vez? Você já ficou no chuveiro demais porque a água estava gostosa, mas você já tinha dado tempo de tomar banho? Você deixou já a torneira aberta quando estava escovando o dente, sem necessidade, porque você não estava usando aquela água? Deixa eu ver o que mais. São tantas coisas. Você já deixou a luz acesa, sendo que você não estava naquele lugar usando? Você já comprou uma coisa, sendo que você realmente nem ia precisar daquilo, porque você já tinha outra? Todas essas ações estão refletindo nas queimadas de hoje. Como? Aquecimento global. Bom, eu vou fazer uma outra parte, senão vai ficar muito grande o vídeo, pesado. E aí a gente vai ver essa parte aí em verde. Ela vai dizer pra gente em como tá reduzindo, em como está melhorando a nossa pegada, tá? Agora que vocês já sabem o que é pegada ambiental, pegada ecológica, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, eu li todos os itens, a gente vai ver como reduzir. E depois tem duas questões ali embaixo, tá bom?